A violência contra a mulher envolve os atos de violência que se manifestam por meio das relações assimétricas entre homens e mulheres, envolvendo por vez discriminação e preconceito. A violência contra a mulher pode assumir diversas formas, não é uma agressão sociopática de natureza ou sexual e perversa no sentido psicanalítico do termo, até as formas mais sutis, como o assédio sexual, discriminação, desvalorização do trabalho doméstico de cuidados com a prole e a maternidade. A defensora pública do município fez um retrocesso em relação ao assunto, já que o problema é cultural. A gente precisava retomar de onde vem essa cultura patriarcal e entender o que isso representa hoje. Então, assim, hoje, dificilmente a gente vai ver na ciência ou em algumas instituições, a gente não vai ver uma desigualdade oficial ou inorgânica. O que é isso? Dificilmente a gente vai achar alguém que reproduza um discurso do tipo: mulher é inferior intelectualmente. Isso já foi natural, isso já foi defendido pela nossa ciência e pelas nossas instituições, de que a mulher era inferior ao homem no sentido intelectual, mas burra. Sem medo de causar um impacto desnecessário, mas para ficar bem inteligível. A mulher era entendida e os ambientes respeitados politicamente partiam dessa premissa. A mulher era inferior, era um homem incompleto. Nesse aspecto, se a mulher é inferior, o que autoriza? Autoriza o homem a tê-la como propriedade. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, nas desigualdades raciais. Por que se justificou a escravidão? Porque se entendia que uma raça era inferior à outra. Portanto, eu posso possuí-la. Ela tem preço, eu compro, é coisa. Então, a mulher, por períodos enormes da nossa história, foi vítima desse discurso que o Estado legitimava. O Estado, a ciência e toda a sociedade entendia que a mulher era realmente inferior e, portanto, podia ser coisa. Propriedade. Hoje a gente não vai ver diretamente esse discurso. Só que a gente tem que conseguir identificar quais são os reflexos dessa cultura patriarcal. Hoje a gente dificilmente vai achar alguém que fale assim diretamente: mulher é menos inteligente que homem, mas a gente vai achar comportamentos que reproduzam este padrão de que mulher é menos inteligente e, portanto, é coisa. Por até tratar a mulher como objeto. Perfeitamente. É por isso que a gente estava dizendo, olha, o estereótipo. O que é estereótipo? É um padrão, uma cultura patriarcal, ela está baseada em duplos parâmetros, em dever ser de cada sexo. O que é isso? Se o homem faz uma coisa, por exemplo, a mulher solteira que tem filho, não é bem vista socialmente. Mas o homem que é solteiro e tem filho e é um pai ativo, ele é valorizado, é praticamente um herói. Então, são duplos parâmetros. Para homem isso é bem visto, para mulher é outra coisa. A mulher que ocupa um cargo de chefia, às vezes na liderança é o quê? Mandona. E chega a qualificar de forma mais pejorativa, eu estou pegando leve. Ela é a mandona. O homem é o quê? Olha, que espírito de liderança. Então, o mesmo comportamento na figura masculina é valorizado e na figura feminina desmerecido. E vice-versa. Então, nessa padrão de duplo parâmetro, também surge um dever ser. Cada um tem a coisa certa para fazer. A mulher tem que ter um espírito doméstico para ser mãe, o homem tem que o quê? Ser o financiador daquela família. Ele tem que ser o bem-sucedido economicamente para manter aquela família. Tem padrões já previamente definidos, por isso que a gente fala, reproduz um estereótipo. Nesse estereótipo, que considera a mulher subjugada, a gente justifica esses reflexos. Por exemplo, mexer com uma estranha que passa na rua. É uma estranha passando na rua. Por que é que o homem acha
que vai ser elogio fazer o fio-fio ou aquelas qualidades mais baixas, né, menos elegantes ainda. Por quê? Se você for perguntar para ele, você acha que a mulher é coisa fazendo isso? Não, eu não acho. Mas porque ele não acha a hora que raciocina. Mas o que ele está fazendo é reproduzindo esta cultura de coisa. Porque friamente, quando você pensa, você está mexendo com um estranho na rua. Isso só se justifica porque, sem saber, você está reproduzindo uma coisa que já vem historicamente muito arraigada, muito presente. E aí essa falta de respeito, você não respeita igualmente o homem que está na rua como a mulher. A mulher, você se sente autorizado a invadir essa intimidade e não se sente no caso do homem. Porque é um reflexo de quando a gente era tratado como coisa. Qual que é a mulher bem-sucedida hoje perante a sociedade? Esse é um ponto muito interessante. A mulher, quando foi lutando pelo feminismo, que é o quê? Esse é um termo que foi muito... ele é mal visto recentemente. Não é recentemente, não. Ele não é muito popular, um termo feminismo. O que é isso? É uma teoria crítica que busca a igualdade de oportunidades. Então, não é uma teoria que visa odiar os homens ou diminuí-los. Não é isso, é para buscar a igualdade. Nessa evolução de poder ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, foi atribuída à mulher assim, tá bom, então a mulher é autorizada a ter uma vida mais pública, menos doméstica em casa. Só que a partir desse momento que você sai, você é estimulado a ter um poder mais pela linha da vaidade. É um conceito mais sexualizado. Então, a mulher bem-sucedida, o sonho é o quê? Ser modelo, ser atriz, ter um corpo maravilhoso, ter uma bolsa caríssima. Para o homem não é assim. O que é um homem bem-sucedido? Ele vai ser político, ele vai ser o presidente, ele vai ocupar um cargo de chefia numa grande empresa. Isso é um homem bem-sucedido. Para a mulher não é estimulado isso. A gente é estimulada a se preocupar muito e excessivamente com aspectos mais físicos e de vaidade. E eu acho que a gente tem que desmistificar e estarmos juntos. Todo mundo precisa estar envolvido para a gente atingir essa igualdade. Lutar pelo direito de igualdade não é só papel da mulher, é papel do homem também. Como é lutar pelo direito da igualdade e qual é o objetivo, tanto do homem quanto da mulher? Exatamente. Só as mulheres lutando e buscando a conscientização dessa importância de igualdade de gêneros, estamos fadadas ao fracasso. Impossível a gente conseguir ganhar uma luta que é tão difícil. Por quê? Porque padrão de comportamento. Comportamento é difícil de mudar. Por que é difícil de mudar? Quando você vai fazer uma dieta. Quero começar uma dieta hoje. Porque não é tão simples. Eu entendi que eu não posso comer isso e isso. Por que você não faz? Porque é difícil. Exigem até cientificamente. Tem sinapses, tem questões cerebrais que são complicadas. Então a gente já está precisando fazer essa mudança de comportamento, que é uma coisa difícil. Se for feita só por uma parte da humanidade, que são as mulheres, não vai dar certo. Isso tem que ser uma busca e uma luta de todos. E até para estimular os homens, porque às vezes isso parece assim, quem tem benefício com isso? Só as mulheres. Por que eu vou lutar por uma igualdade de oportunidade, né? Igualdade de oportunidade de quê, Paulo? A gente busca uma igualdade de oportunidade tanto no ambiente político, quanto no ambiente econômico, quanto em ambientes sociais. O que isso quer dizer? A mulher tem que receber as mesmas oportunidades e ter os mesmos direitos de ser representada, de ter uma perspectiva feminina representada em lugares de comando. Tem que receber igual. Por que a gente recebe menos? E hoje as mulheres ainda recebem menos que os homens. As pesquisas mostram. E socialmente, eu preciso ser respeitada na rua assim como um homem é.
Essa igualdade a gente busca. E por que que isso não favorece só as mulheres? Em que aspecto os homens também podem ser favorecidos? Além de ser uma questão de direitos humanos, claramente, os homens também sofrem com essa opressão de papéis distintos. Então, para o homem só cabe isso, para a mulher só cabe aquilo. É uma coisa que oprime a mulher de alguma forma, mas oprime o homem também, de forma diferente, mas também oprime. Em que sentido? Os homens não são livres, por exemplo, para serem sensíveis. O homem é menos homem se for sensível. O homem é menos homem se não não for bem sucedido financeiramente. Falamos até pela vaidade, né? Também, exatamente. Na mulher isso é muito mais opressor, mas o homem também está ingressando nesse viés aí de culto ao corpo e tal. Em relação às mulheres, essa parte da vaidade é muito mais opressora porque não é uma escolha. Você não tem determinados comportamentos que buscam a valorização só visual por escolha. A sociedade te cobra de uma forma muito agressiva, no sentido de ser desleixada, de ser, né? O homem não, mas ele também já está incorporando esse tipo de opressão. Esse sucesso masculino muito pré-definido também gera muitas angústias nos meninos, principalmente. Eles não sabem... Depois de uma certa idade, você vê que os homens nem lidar com emoção, sabe? Então sofre. Tem um sofrimento que você não pode nem botar para fora porque você é menos homem. Uma sociedade mais livre, para as mulheres serem fortes, para os homens serem sensíveis, é o que a gente busca. E para isso a gente precisa da participação masculina. E aproveitando o discurso da embaixadora da ONU, quando foi abrir uma campanha importante, ela disse lá que estava convidando oficialmente os homens para ingressarem nessa luta. Eu aproveito a oportunidade para fazer o mesmo aqui. Homens, eu gostaria de usar essa oportunidade para apresentar um convite formal. Igualdade de gêneros é seu problema também.